Então vamos lá, pessoal. Estamos na oitava casa então que Jesus visitou, que é a casa de Zaqueu. E começa dizendo assim, ó: no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 ao 10, encontramos relatos sobre a história de Zaqueu. Eu não coloquei toda a história aqui, porque senão ia ficar extenso. Então vamos para a Bíblia em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus e vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1. Lucas, capítulo de número 19, versículo 1. E nós vamos falar a história deste homem. Primeiro nós vamos entender a história, e depois de entendermos a história, a gente volta para a lição, amém? Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Olha aqui, ó. Jericó é um lugar que Jesus ele passou muitas vezes, mas não porque Jesus tinha um carinho especial por Jericó. Ali Jesus operou muitos milagres. É que Jericó, se você for pegar no mapa, Jericó está centralizado. Ele está assim, no meio das outras cidades. Então Jesus, ele, por onde ele passava, nas outras demais cidades, Jesus ele tinha que passar algumas vezes por Jericó. Então era um costume, era uma coisa frequente, Jesus passando por Jericó, para ele poder chegar em outra cidade, para poder chegar em outras aldeias. Então um momento, você vai ver várias vezes Jesus entrando em Jericó, Jesus passando em Jericó, porque a cidade estava centralizada ali. E olha o que aconteceu nessa cidade. Versículo 2: eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Era este um dos chefes dos publicanos, e era o que? Muito rico, ou algumas traduções era rico. Esse homem chamado Zaqueu, ele era um famoso cobrador de impostos. E lá na frente nós vamos ver que quando Jesus ele fala que quer entrar na casa de Zaqueu, há uma revolta muito grande da parte da multidão. Aí você vai entender o porquê que a multidão ficou nervosa, por que a multidão não gostou. Porque o Zaqueu, ele era de Israel também. O Zaqueu, ele era do povo de Israel, mas ele trabalhava como cobrador de impostos para os romanos. Então para os judeus, para o povo de Israel, o Zaqueu é como se fosse um traidor da pátria. Ele ele está do lado do povo de Israel, mas não, ele estava do lado dos romanos, cobrando os impostos. Então ele já enfrentava essa luta muito grande com o povo, porque o povo pensava assim: poxa, não é para você estar cobrando imposto da gente, poxa, os romanos já cobram, os romanos já perseguem a gente, e você que era para estar do nosso lado, que faz parte do nosso povo, está trabalhando para o inimigo. Mais ou menos assim, para você entender. Então ele era cobrador de impostos, e ele aproveitava-se disso para cobrar impostos acima do que era permitido. Então ele ganhava dinheiro em cima disso. Vai o versículo 3, só para você entender algumas coisas, tá? E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa do que? Da multidão, pois era de pequena estatura. Dentro do coração dele despertou uma vontade, um desejo: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu falo que nós temos que orar a Deus para que essa vontade, esse desejo também venha despertar no coração das pessoas. A gente tem que orar a Deus: Deus, desperte o desejo do coração da minha família, para que eles queiram conhecer o Senhor, para que eles tenham o desejo de te conhecer. Assim como Zaqueu era um homem errante. Zaqueu ele praticava o que era errado, mas isso não impediu dele ter o desejo de conhecer a Deus. Ele queria conhecer a Jesus. Por quê? Porque com certeza ele ouviu falar, com certeza alguém falou muito bem do mestre, alguém falou muito bem de Jesus, e esse homem ele ficou pensando: poxa, eu preciso conhecer esse tal de Jesus, eu preciso ter encontro com esse homem. E quando ele veio a notícia que Jesus estava ali, na cidade dele, ele falou: é hoje, é agora. Entra até uma coisa aqui que antes da lição eu já adianto para você: nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que aproveitar os momentos. Quando é que Jesus vai nos visitar? Não sabemos, mas hoje Jesus ele nos visita através disso aqui, ó. Como é que chama isso aqui? A palavra. Isso aqui é Jesus. E hoje Jesus ele se revela, ele se mostra para nós através da sua palavra. Então quando a palavra de Deus ela vem ao nosso coração, você deve aproveitar o momento para ouvir a palavra de Deus, para você entender a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus veio, você tem que dar atenção para essa palavra.
o que você está ouvindo não é só uma palavra da boca para fora. O que você está ouvindo, meus irmãos, é o recado de Deus, é a voz de Deus. Diga amém? Continuando aqui então, e procurava ver quem era Jesus. Aí diz assim, ó, e correndo adiante, ele subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Essa figueira, algumas traduções, alguns estudiosos, eles chegam a dizer que era uma árvore cheia de espinhos. E realmente uma vez lá no Jaçanã, na zona norte de São Paulo, minha primeira igreja, uma vez uma irmã falou assim para mim: pastor, eu tenho uma figueira brava lá na minha casa, e realmente essa figueira, ela dá uns espinhos muito grandes, eu vou cortar uma para o senhor e vou trazer. Ela cortou, meus irmãos, não sei como, mas ela cortou o espinho e ela trouxe na igreja para mostrar. Olha o espinho, ó, desse tamanho, grosso. E eu fico imaginando, o Zaqueu, ele subiu correndo, então ele deve ter se arranhado, deve ter se cortado, deve ter sangrado, mas ele subiu na figueira. Tudo para quê? Tudo para ver Jesus. Continua, diz mais, ó, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Diga glória a Deus. Diz mais, 6, e apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, falando a respeito de Jesus. É como se Jesus estivesse errado, né? Poxa, Jesus está entrando na casa de um homem pecador? Como é que pode? Versículo 8, diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo como quadruplicado, 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por quê? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Essa é a história. Então nós entendemos quem era Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que qual era o desejo dele? Que era ver Jesus. A princípio ele não conseguiu por causa da multidão, por causa que havia muita gente, ele era de pequena estatura. Isso não fez ele desanimar, isso não fez ele retroceder, pelo contrário, fez ele se esforçar, fez ele correr, fez ele subir, porque ele pensava o seguinte: a estratégia dele é: Jesus vai passar por aqui, quando ele passar eu vou ter uma visão privilegiada e vou ver quem é Jesus. Mas não só ele viu Jesus, como Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, chamou pelo nome. Zaqueu correu, desceu, recebeu Jesus com alegria. Ele olhou e disse: olha, eu quero dormir hoje na sua casa, eu e meus discípulos queremos ser hóspede da sua casa. Imagine a alegria, a bênção. Aí a multidão despertou a raiva, aí a multidão se levantou. Por quê? Porque, como nós falamos aqui no início, ele é do povo de Israel, mas que trabalhava para os romanos. É como se ele trabalhasse contra o próprio povo dele. Só que daí é o seguinte: aquele povo ficou revoltado, porque Jesus não falou que ia dormir na casa de qualquer outra pessoa, e sim na casa de quem? De Zaqueu, um homem errante. É mais ou menos assim, só para você entender. Vamos supor que você trabalhasse numa empresa, e você é aquela pessoa trabalhadora mesmo, você é aquela pessoa que chega cedo, você é aquela pessoa esforçada, você é aquela pessoa que tudo que manda fazer você faz, você não reclama, você veste a camisa da empresa, você dá o sangue pela empresa, você é uma pessoa que fala bem dos funcionários, bem dos colegas, você é uma pessoa, uma bênção lá dentro. Mas tem um outro cidadão que ele chega atrasado, ele faz tudo de qualquer maneira, não faz o que é mandado, e vive dando trabalho, e fala mal da empresa, e fala mal do patrão. Aí chega uma promoção, o patrão olha e fala: olha, eu tenho uma promoção para dar aí, alguém vai ser promovido. Aí vai lá e promove aquele que não faz nada, aquele que reclama. Como que você se sentiria? Você não ficaria revoltado também, sim ou não? Mas peraí, o patrão está honrando essa pessoa, mas eu trabalho, eu chego cedo, eu faço isso e aquilo. Então mais ou menos essa era a revolta que o povo tinha. Tanta gente ali para Jesus entrar na casa, pessoas santas, pessoas de Deus, pessoas que seguiam a Jesus, mas não, Jesus ele tomou a decisão de entrar na casa de um homem errante. Não estou dizendo que Jesus está errado, estou falando que foi por causa disso que a multidão se revoltou, que a multidão ficou brava. Mas aí a gente entra para a história. O que nós aprendemos nessa história, pastor? Nós aprendemos o seguinte: 5 lições aqui sobre a história da salvação de Zaqueu. Primeiro, vamos lá, primeiro, faça
o que for preciso para chegar a quem, pessoal? Para chegar a Jesus. Só o título aqui já é, meus irmãos, o suficiente para nós. Olha o que ele diz, ó: faça tudo para poder chegar até Jesus. Faça de tudo para alcançar aquilo que você quer de Deus. Você quer mais de Deus, você quer mais do Senhor, faça de tudo. Tem gente que não faz. Tem gente que quando fala tem que fazer alguma coisa, ele já até pensa assim: mas eu preciso fazer tudo isso? Olha, para você se aproximar de Deus, você tem que orar. Eu tenho que orar, mas quanto tempo? Quantas horas? Quantos dias eu tenho que orar? A pessoa nem orou, mas já está perguntando quanto tempo tem que fazer. Aqui está dizendo, ó, você tem que fazer de tudo para chegar mais perto de Deus, para alcançar o que você precisa. A Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 5, de um homem chamado Naamã, que segundo uma menina que trabalhava na casa dele, pediu para que ele procurasse um profeta lá em Samaria, que ele poderia curar o Naamã daquela lepra. O Naamã foi, chegou lá, né? E na cabeça dele, o cara vai me atender, atendimento VIP. Aí ele chega lá, o profeta olha para o obreiro e fala assim, ó: manda ele mergulhar 7 vezes, lá no rio aonde? Rio Jordão, manda lá no Rio Jordão, para ele mergulhar 7 vezes. Aí quando o Geazi falou isso, olha o Naamã dizendo: mas por que o Rio Jordão? Não poderia eu mergulhar no rio de Farpá, ou nos rios de Abana, que são águas cristalinas e purificadas? E por que eu tenho que mergulhar 7 vezes? E outra, por que esse cidadão não me atende? Eu pensei que ele ia sair, eu pensei que ele ia colocar as mãos sobre o alto da minha cabeça, ia invocar o nome do Senhor, ia declarar que eu estava curado. Na cabeça dele, era assim que ia funcionar. Só que vamos dizer assim, Deus quebrou as pernas dele, né? Porque não é do seu jeito que vai funcionar. Você quer chegar mais perto de Deus? Eu quero. Então você tem que descer. Então você tem que ser quebrantado. Aí ele falou o seguinte: você vai mergulhar. Aonde? No Rio Jordão. E quantas vezes? 7 vezes. Se você fala hoje para uma pessoa, você tem que fazer, sei lá, 7 semanas de uma campanha. 7? Ah, está amarrado, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Ah, não pode ser uma só não, pastor? Você está vendo que as pessoas, elas querem facilidade. Elas querem, meus irmãos, coisas fáceis. Ela quer na mão, tudo na mão. Você fala, você tem que pagar um preço, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que isso. E as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso? Mas eu preciso, para Deus me abençoar, eu tenho que fazer tudo isso? Olha o que fala aqui, ó. Diz assim a lição. Ó, os homens judeus não corriam porque parecia indigno, era uma coisa indigna fazer isso. E nunca subiam numa árvore porque ficariam expostos a quem passasse por baixo deles. Tais ações seriam consideradas vergonhosas e abaixo de um membro respeitoso da comunidade. Para aquele povo no passado, correr por Jesus, se esforçar por Jesus, era uma coisa vergonhosa, era uma coisa humilhante. Eu até preciso da bênção, mas assim, nem tanto também, né? Eu sair correndo na frente de todo mundo, e subir na figueira, e todo mundo me vê subir na figueira. Não, esse mico eu não pago, essa vergonha eu não pago. Mas o Zaqueu pagou essa vergonha. Mas o Zaqueu queria tanto ver Jesus, que ele não se importava com nada. Ele não se importava se alguém ia pensar, se alguém ia falar, se alguém ia dizer. Tudo que ele queria era alcançar Jesus. Amém? E diz mais, ó: mas quando Zaqueu ouviu que Jesus estava chegando, ele correu na frente da multidão e subiu em uma árvore apenas para vê-lo. Ele fez o que era necessário para chegar a Deus, independentemente do que os outros pensavam. Essa parte aqui, ó, durante todo o dia me chamou a atenção, ó. Ele fez o que era necessário para alcançar o coração de Deus. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito? O que é necessário você fazer para chegar no coração de Deus? O que você tem feito para chegar ao coração do Senhor? Lá em Romanos capítulo 16, Atos, capítulo 16, a Bíblia conta que quando Paulo e Silas estavam presos, perto da meia-noite, eles oraram a Deus. Aí a Bíblia fala que Deus mandou um terremoto, abriu todas as cadeias, e o homem, o carcereiro que tomava conta, achando que todos os prisioneiros tinham fugido, ele já ia se matar. Só que daí Paulo e Silas viu isso, essa cena, e falou: não se mate, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu.
Aí o homem vai e pergunta assim para Paulo e Silas, o carcereiro, ele pergunta assim: senhores, o que é necessário eu fazer para me salvar? Olha a pergunta que ele fez: o que eu preciso fazer para me salvar? O que eu preciso fazer para ter a salvação? Paulo e Silas respondem no versículo 31: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E não é que o homem creu? Ele falou: eu creio. Então a Bíblia fala que naquele momento ele aceitou o Senhor, foi para a casa dele, ali ele foi batizado, e sabe, melhor ainda, ele levou a salvação dele lá, a salvação de Deus para a casa dele. Toda a família dele também aceitou Jesus. Mas a pergunta que ele fez foi: o que é necessário eu fazer? O que eu preciso fazer? Tem pessoas que perguntam assim: pastor, o que eu preciso fazer? Esses tempos atrás, um jovem daqui da igreja, desesperado, chegou para mim e falou: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, pastor. Eu falei: vamos lá, meu amigo, eu vou te ajudar. E ele falou: pastor, o que eu preciso fazer? Aí eu conversando com ele, eu falei assim: você crê em Deus? Não, não creio. Ele falou: mas você não ama a Deus? Não, não amo não. Eu falei: agora lascou, agora o que eu falo para esse homem? Ele não ama a Deus, não crê em Deus. Eu falei: o Éder estava junto, não estava? O Éder estava junto. Eu falei: meu amigo, você não crê em Deus, você não ama a Deus? Não sei o que falar para você. Não, pastor, depois acalmou os ânimos, como se diz. Aí ele chegou para mim: não, pastor, eu falei besteira, cabeça quente. Não, eu amo Deus, sim, eu creio em Deus e tal, mas eu preciso de ajuda. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: eu vou te ajudar. Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar de Deus. Eu falei: você precisa de Deus. O Éder estava junto. Eu falei: você precisa se aproximar de Deus. Você tem que buscar a Deus. Você precisa se reconciliar com Deus. Às vezes tem gente dentro da igreja, da casa de Deus, mas brigado com Deus. Dentro da igreja, mas não fazendo a vontade de Deus. Pastor, esse é possível? É. Nós conhecemos a história de Ezequias, Isaías capítulo 38, Isaías 38. O Ezequias era um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, mas que depois ele ficou assim, brigado com Deus. Ele era assim com Deus, brigou com Deus. Já não queria mais fazer o que Deus mandava, já não queria mais fazer a vontade de Deus, foi relaxando, se esfriando. Um dia Deus chegou lá, ele ficou enfermo, ficou doente, ficou acamado. Aí o profeta Isaías chega lá e fala assim: vim aqui trazer um recado de Deus. Profeta, ainda bem que você vem, profeta. O que você tem para dizer para mim? Você vai me curar? Não, pelo contrário, Deus mandou dizer que você vai morrer mesmo. Não, Deus mandou dizer que você vai morrer, mas você vai bater as botas. O que Ele pediu para eu falar para você é que antes de você morrer, era bom você consertar a sua casa, era bom você colocar a sua casa em ordem. Mas o que Ele estava dizendo no mundo espiritual não era a casa física dele. O que ele precisava colocar em ordem, a vida dele. Você não pode partir do jeito que você está. Se você partir assim, você vai para um lugar que você não gostaria de ir. Ele falou: então antes de você partir, põe em ordem a sua casa. Na hora talvez ali ele nem entendeu. O profeta deu o recado e foi embora, irmãos. Aí a Bíblia diz que quando ele foi falar com Deus, ele foi fazer uma oração e disse: Senhor, porque eu te peço, lembra-te que eu fiz, que eu era, que eu isso, tudo no passado. Aí a ficha caiu. Aí foi quando ele pensou o seguinte: mas peraí, realmente a minha casa está vazia, eu perdi a comunhão com Deus. E é naquele momento ele se aquebrantou e chorou muito. No que ele chorou, Deus viu o arrependimento e falou para o profeta. A Bíblia até chega a dizer que o profeta não tinha nem saído ainda do palácio. Deus olha para o profeta Isaías e fala: Isaías, volta lá e manda dizer para ele que eu vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. Diga para ele que eu acrescentarei 15 anos na vida dele, e esses 15 anos serão os melhores anos da vida dele. Ainda darei a ele a morte dos seus inimigos e tudo mais. Irmãos, eu falo para você o seguinte: a nossa vida, ela precisa estar bem com Deus. Se você estiver bem com Deus, você vai estar de bem com todo o resto da sua vida. Agora, se você estiver ruim com Deus, de mal com Deus, nenhuma área da sua vida será bem sucedida. Se o seu problema é com Deus, você pode fazer o que for, você não vai ser feliz, você não vai ter paz, você não vai ter sossego, você vai andar ansioso, você vai andar afadigado. O seu problema é com Deus. E se você tem problema com Deus, resolva, conserte a sua casa. Quem está entendendo, diga amém. O Zaqueu, ele era um homem que ele estava todo errado, mas ele fez o que foi necessário para se consertar.
Ele queria ver Jesus. Aí eu cheguei para esse jovem, como eu estava voltando aqui, cheguei para esse jovem, falei: jovem, você precisa buscar Deus, você tem que buscar Deus. Isso já vai fazer o quê? Uns 15 dias mais ou menos? Uns 15 dias. Do dia que eu falei para ele: se conserte com Deus, fala que dia que ele voltou na igreja para se consertar com Deus. Não veio. Aí a pergunta que eu faço é: será que essa pessoa realmente se arrependeu? Você viu ele hoje? Olha só, saiu da igreja, hoje ele falou isso, e eu falo: pô, estou vivendo a melhor fase da minha vida, quer dizer, no mundo. Olha o que a pessoa está dizendo. Mas eu dei o conselho para ele: se conserte com Deus. A oportunidade, ela vem, e nós às vezes não aproveitamos. Um certo dia um pastor, ele encontrou um jovem na igreja, na rua, um jovem que fazia muito tempo que não vinha. O pastor encontrou ele na rua e falou: meu querido, meu jovem, você está sumido da igreja? Ô pastor, estou mesmo e tal. O pastor falou o seguinte: ó, hoje à noite, 7h30 da noite tem culto, eu quero ver você lá. O jovem olhou e falou: pastor, pode contar comigo, 7h30 eu estou lá. Pergunta se foi. Não foi, naquele mesmo dia. Aí o que acontece? O pastor fez o culto, acabou a reunião, a mãe do pastor foi lá, a mãe do menino foi lá falar com o pastor. E ela falou: pastor, o senhor não sabe, meu filho foi preso. Ele falou: quando? Hoje. Mas eu falei que seu filho hoje mais cedo. Pois é, pastor, ele foi preso agora à noite. Era por volta de 7h30 da noite. O horário que o pastor tinha falado para ele ir para onde? Para a igreja. Ele recebeu o convite, mas ele foi andar com pessoas errantes. Aí a polícia bateu, levou preso e tal. Ficou 2 meses preso. Saiu da cadeia e continuou na vida errada. Tempos depois alguém foi lá, deu um tiro na cabeça e matou o rapaz. O que eu estou falando para você é que a oportunidade, ela vem, e se nós não aproveitarmos, meus irmãos, o diabo engana. Você tem que estar bem com Deus. Diga amém. Fala para quem está ao seu lado, fala para ela: você tem que estar bem com Deus. Fala para ela: você tem que estar bem com Deus. Amém? E era o que o Zaqueu queria, meu irmão. Ele não estava nem aí. É vergonhoso eu subir, eu vou fazer o que for necessário. Se tiver que ficar de joelho, eu fico de joelho. Se tiver que subir na árvore, eu subo na árvore. Se tiver que andar a pé, eu ando a pé, não tem problema. Mas é para buscar Deus, é para ter um encontro com Jesus, e eu farei o que for preciso para chegar mais perto de Deus. Eu farei o que for preciso. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador para aqueles que o buscam. Olha o que diz a Bíblia, ó: é necessário. O que é necessário? Eu me aproximar de Deus. É necessário, meu irmão, você estar perto de Deus. É necessário você estar nesse culto. É necessário você ser fiel a Deus. É necessário. Porque não adianta você querer viver uma vida sem que você tenha um encontro com Deus. Não tem como você ser casado, meus irmãos, e não morar na mesma casa. Não vai dar certo isso. Porque casamento é aliança, é compromisso. Você quer estar perto de Deus, tenha compromisso com Deus. Diga amém? E era tudo que o Zaqueu queria. O Zaqueu era um homem errado, sim. Era um pecador, sim. Mas entenda, não importa, tem gente que tem muita coisa nessa vida, mas tem uma coisa que ela não compra, que dinheiro nenhum compra, é a presença de Deus. Deu para entender? Ele tinha muito dinheiro, meu irmão. Se ele quisesse comprar uma casa, ele comprava. Se ele quisesse comprar na época o melhor carro, o melhor cavalo, a melhor carruagem que tinha, ele comprava, ele tinha dinheiro para isso. Mas uma coisa que o dinheiro dele jamais compraria era a presença de Deus. E ele entendeu que se ele não fizesse isso, ele nunca ia conseguir chegar perto de Deus. Então para ele não importava se ele era mestre, se ele era publicano, se ele era cobrador de impostos, ele não estava nem aí. Ele queria ver Jesus, amém? Então primeira coisa, faça o que for necessário para você chegar mais perto de Deus. Segundo, esteja pronto para receber Jesus em seu coração. Pastor, mas eu já recebi Jesus no coração. Tem gente que acha que recebeu. Tem gente que acha que tem Jesus no coração. Existem pessoas que você já deve ter ouvido esse ditado. Um ditado, não é bíblico, tá? Existe um ditado que diz: tem pessoas que acham que elas são convertidas, mas na verdade elas são o quê? Convencidas. Ela acha
que ela é de Deus. Ela, não pastor, eu estou pronto. Não pastor, vixe, o que Deus falar, o que Deus disser, eu faço. Aí quando a palavra de Deus vem, ela é o primeiro a fugir. Nós temos isso na Bíblia. Pedro, discípulo de Jesus, um dia ele chegou e falou: Senhor, estou contigo, hein? Ó, nós dois, aonde o senhor for crucificado, eu vou também. Se o senhor for preso, eu vou também. Beleza, valeu, estamos juntos. Aí vem os romanos para prender Jesus. E Jesus, então Pedro, olha o Pedro vazou na barqueada. Quando ele falou: Pedro, cadê você? O Pedro já tinha fugido já. Mas ele tinha falado para Deus: Deus, eu estou contigo. Não foi que ele falou? Estou contigo, estou pronto. Ele não estava pronto não, meu irmão. A Bíblia até chega a dizer o seguinte, ó: às vezes, meus irmãos, a pessoa está pronta, mas o espírito não está. Ela fala que ela está pronta, mas não está não. Pronto para ouvir, você está pronto para ouvir? Você está pronto para receber a palavra? Ah, eu estou pronto, pastor. Pois é, só que tem pessoas que quando recebem a palavra, ela não concorda com a palavra, ela não aceita a palavra. Aí a pessoa diz: não, mas eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Ela recebe no coração aquilo que ela quer receber. Ela ouve aquilo que ela quer, aquilo que é agradável aos ouvidos dela. É aquela palavra que eu até falei domingo. Se for uma palavra que te agrada, amém, glória a Deus. Agora, se é uma palavra que puxa a sua orelha, não é para mim essa palavra não. Aí diz aqui assim, ó: Zaqueu provou que estava pronto para ouvir Jesus através de suas ações. Sem dúvida, ele teve que deixar suas tabelas de impostos, seu sustento, em símbolo de seus ganhos ilícitos, para buscar a quem? A Jesus. Ele quebrou todas as normas sociais para se aproximar dele. E quando Jesus finalmente falou com ele, Zaqueu respondeu como? Imediatamente, na hora. Sua mente e coração estavam preparados e de antemão e dispostos a responder quando o Senhor o chamasse. Devemos aprender a adotar essa mentalidade e atitude com Jesus e nós mesmos. Quando Jesus ele fala, meus irmãos, a gente tem que obedecer. Ele fala ao nosso coração, você tem que acatar a palavra. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu consegui meu primeiro emprego. E para mim era uma grande vitória, porque eu, minha família, a gente passando necessidade, passando momentos difíceis financeiramente, e eu tinha conseguido meu primeiro emprego. Feliz da vida. Olha só para você ver como é que é. Eu orando a Deus, Deus abre as portas. Eu tinha só 15, 16 anos, era muito difícil contratar e tudo mais, né? Mas aí eu consegui um trabalho. Aí eu comecei a trabalhar 15 dias trabalhando, eu todo feliz da vida. Poxa, agora eu vou ter meu dinheirinho, vou ajudar em casa. A minha mãe naquela época tinha acabado de se separar do meu pai, então estava aquela turbulência, fomos morar sozinhos, aquela luta, dificuldade e tal, e não tinha dinheiro para nada. Aí eu todo feliz, vou começar a trabalhar e vou ter meu dinheiro. 15 dias trabalhando, o pastor chega para mim, o meu pastor, ele chega para mim e fala assim: Alexandre, eu fui transferido de cidade, e eu queria saber se você quer ir trabalhar comigo, quer fazer a obra de Deus comigo. Eu falei: agora me lascou. Eu acabei de começar a trabalhar, faz 15 dias que eu estou trabalhando. Aí depois o pastor chega e me faz o convite para fazer a obra de Deus. E eu falei assim: pastor, deixa eu só perguntar para o senhor uma coisa. A princípio eu vou receber quanto? Quanto que eu vou ganhar? Ele falou: a princípio, nada. Eu falei: agora lascou duas vezes ao quadrado, né? Eu falei: mas como assim, pastor? Ele falou: irmãos, primeiro você tem que se adaptar, tal. Lá na frente, talvez você comece a receber uma ajuda ministerial. Aí eu falei: pastor, eu posso fazer uma oração a Deus e amanhã eu dou a resposta para o senhor? Ele falou: não, sem problema, pensa, repensa, ore, converse com a sua mãe, e até amanhã você me fala, porque eu preciso dar uma resposta para o pastor Jaime, que eu estou levando alguém comigo nessa transferência. E aí eu falei com Deus. Eu já cheguei assim, como se diz, de sola para Deus, né? Falei: Deus, o senhor está de brincadeira, o senhor espera eu começar a trabalhar para me chamar para fazer a obra? Mas é isso que mesmo que Deus queria que eu fizesse. Aí eu falei assim: Deus, mas e agora? E a minha mãe? Eu vou deixar minha mãe sozinha? E a minha mãe agora nessa situação, vou deixar minha casa, e não sei o que mais, não vou ganhar nada a princípio, e tal, e como é que vai ser? Aí sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Deus falou o seguinte, fez eu lembrar daquela palavra do jovem rico, quando Jesus fala assim, ó: deixa tudo que você tem de lado, vem e me segue, porque comigo você vai ter um tesouro maior.
Essa foi a palavra que Deus falou no meu coração. E eu fiquei: Jesus, mas como é que eu vou deixar minha mãe e deixar isso e o trabalho? Comecei a trabalhar agora. Jesus falou: deixa tudo, vem e me segue, porque comigo você vai ter um tesouro maior. E aí eu orei a Deus, falei: Deus, o Senhor está dizendo que o Senhor tem um tesouro maior, então eu vou renunciar. E uma coisa que eu aprendi desde cedo isso aqui serve para mim, serviu para mim, serve para você também. Uma coisa que eu aprendi com Jesus desde cedo servir a Deus exige renúncia. Você quer servir a Deus? Quero. Então aprenda a renunciar. Você vai ter que renunciar muitas vezes, muitas coisas, por amor a Deus, por amor ao Senhor. O Zaqueu estava disposto a renunciar todo o dinheiro dele, tudo que ele ganhou, toda a posição que ele tinha, mas tudo que ele queria, meus irmãos, era a presença do Senhor. E está igual o Davi. Quando o Davi pecou, ele falou para Deus: Deus, eu posso até, se o Senhor quiser tirar o meu reino, tira. Se o Senhor quiser tirar o trono, tira. Só te peço uma coisa: não retires de mim o teu Espírito Santo. A pessoa realmente, quando ela quer um encontro com Deus, meu irmão, ela não está nem aí. Ela vai buscar a Deus, ela quer um encontro com Deus, ela abre mão de qualquer coisa para servir ao Senhor. Aí você fala para a pessoa assim: você tem que orar. Esse negócio de orar, pastor, mas você tem que fazer a campanha. Esse negócio de campanha, aí tudo é uma dificuldade, tudo é um problema, tudo é uma desculpa. Não, porque não posso, não, porque isso. Um tempo atrás eu cheguei para um rapaz que fazia a obra de Deus, e eu falei assim: meu amigo, está difícil fazer a obra de Deus assim, porque quando tem limpeza na igreja, você não pode, porque você diz que está trabalhando. Eu falei: você não pode vir para um evangelismo, porque você está trabalhando. Você não pode fazer uma visita, porque você está trabalhando. Você não pode vir num culto especial, porque você está o quê? Mas como é que você sabe disso? Ele falou para você também? Tudo era uma desculpa. É o meu trabalho. Pastor, eu estou trabalhando, por isso que eu não venho, por isso que eu não faço, por isso que eu não ajudo. Tudo era trabalho. Eu falei para ele assim, eu falei: amigo, faz o seguinte então, na hora que você estiver passando necessidade, não pede para Deus ajuda não, pede para o seu patrão. Na hora que você ficar doente, não pede para Jesus te curar não, pede para o seu patrão a cura. No dia que você estiver tendo uma luta financeira, não pede para Deus dinheiro não, pede para o seu patrão. Não é Ele o autor da sua vida? Não é Ele que merece toda a honra? Não peça ajuda de Deus, porque eu penso assim, meus irmãos, eu preciso de Deus em todo o tempo. Eu tenho o meu tempo com as outras coisas, mas eu não posso desclassificar Deus. Eu preciso me esforçar. E é isso que eu falo: o que você tem renunciado por amor a Deus? O que você tem renunciado por amor ao Senhor? A terceira: esteja preparado para enfrentar o que? Os seus preconceitos. Pastor, eu sou pobre, eu sou isso, eu não sei ler, não sei escrever, não sei ler a Bíblia. E o que isso quer dizer? Isso não significa nada para Deus. É você mesmo que está sendo preconceituoso com você mesmo. É porque eu não posso, você pode sim. Deus te escolheu porque você pode, amém? E Ele te capacita. A resposta da multidão ao redor de Jesus também é muito reveladora. Eles menosprezaram Jesus porque Ele havia escolhido comer com alguém que eles pensavam ser o quê? Um pecador. Lembra que eu falei? Jesus escolheu comer na casa de um homem, pousar na casa de um homem que era pecador. Eles menosprezavam Zaqueu porque pensaram que ele estava além da salvação. Ele havia feito suas escolhas e virou as costas para o seu povo. Então eles se recusaram a buscar o bem dele para tentar alcançá-lo eles mesmos. Jesus quebrou essas duas barreiras com frequência. Ele confrontou os preconceitos das pessoas sobre os pecadores, dizendo que eles eram as mesmas pessoas a quem ele veio o quê? Salvar e ministrar. Da próxima vez que você achar que alguém não é digno do amor, ou de que não pode ser salvo, lembre-se dessa história e do exemplo de Jesus. Ninguém está além do poder de sua mão para o quê? Para redimir. Então não importa o que a pessoa tenha feito, quem a pessoa foi, o que ela fez, se ela foi uma pessoa errante, se ela foi uma pessoa pecadora, se ela foi uma pessoa, meus irmãos, indigna, Jesus pode, quer salvar, quer redimir essa pessoa. Nós podemos falar até cada um de nós, quem éramos nós antes de aceitarmos Jesus, mas Jesus foi lá e nos redimiu, diga amém? Jesus foi lá, nos limpou, nos fez novas criaturas.
Mas eu falo para você, a gente tem que estar disposto a isso. A pessoa, quando ela quer uma mudança, a pessoa, quando ela quer uma transformação, ela busca por isso. Aqui até no 4 ele fala o seguinte, 4, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Será que você tem reconhecido Deus como Senhor da tua vida? Reconhecer a Deus é você aceitar toda a palavra dele. É como diz aqui, Zaqueu se dirige a Jesus como Senhor. Olha só, como Senhor. Quando fala com ele, este é o primeiro passo crítico para iniciar um relacionamento com Deus. Reconhecer Jesus como Senhor do quê? Da sua vida. Nenhuma outra pessoa, coisa ou prioridade deve chegar perto da influência e do senhorio de Jesus Cristo. Sim, é verdade que Ele nos salva, mas o objetivo de sua salvação é que podemos usar nossas vidas redimidas e restauradas, cedendo a sua vontade sobre a nós. Foi o que eu acabei de falar aqui do rapaz. Rapaz, mas você trabalha tanto que você não tem tempo para Deus. E depois que eu falei isso para ele, pergunta se ele fala assim, é verdade pastor, o senhor está certo, eu vou buscar a Deus. Os obreiros sabem de quem eu estou falando. Se eu não me engano, já faz mais ou menos uns 2 a 3 meses que ele não veio. Se veio nesses 2, 3 meses, foi uma vez só, que eu estou lembrado. Aí a pergunta que eu faço, e responda com toda sinceridade: essa pessoa, ela quer ter uma vida com Deus? Sim ou não? Porque se ela quisesse, ela estaria onde? Pode falar. Se ela quisesse um compromisso com Deus, ela estaria onde? Na igreja, servindo a Deus. Deus, eu não posso ir à noite, mas eu vou de manhã. Por isso que nós temos culto de manhã, temos culto à tarde, temos culto à noite. Porque a gente entende às vezes a disponibilidade das pessoas. Tem gente que trabalha à noite, opa, sem problema, eu vou de manhã então. Mas eu trabalho de manhã, pastor, e trabalho até a tarde. Beleza, então você vem à noite. Pastor, aqui eu entro de manhã, eu descanso, e à tarde eu trabalho. Então você vem aonde? Vem à tarde. Então não há desculpa, não tem desculpa. Mas as pessoas, elas estão priorizando, é mais isso, é mais o trabalho, é mais não sei o que, é uma chateação, como eu falei até para vocês aqui no domingo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tão chateado domingo à noite. O obreiro não vem, simplesmente não vem na igreja, e não avisa, não justifica, não fala nada. Aí eu perguntei assim, mas você foi trabalhar? Fui. Mas para o trabalho, foi para trabalhar, mas para a igreja está doente. Eu falei, mas teve um dia que eu não fui trabalhar porque eu não estava bem. Nesse dia que você não estava bem, você simplesmente não apareceu no trabalho, ou você ligou e avisou? Aí eu liguei e avisei. Foi, pois é, olha só, lá fora, na vida cotidiana, ele tem um respeito muito grande pelo trabalho, mas por Deus e pelo pastor, que é o anjo da igreja, não tem respeito nenhum. Para o trabalho ele liga avisando, não vou, mas aqui não dá satisfação nenhuma. Aí eu pergunto para você, o que é prioridade na nossa vida? Esses dias eu falei para minha esposa, qual é o conceito de servir a Deus? O que é o conceito de servir a Deus? O que para você é servir a Deus? Pastor, vir aqui na igreja, aqui é colocar a bunda nessa poltrona aqui e ouvir a palavra de Deus. Desculpa se rasgar, mas eu estou falando a verdade. Para muitas pessoas, ela pensa que só estar aqui sentado nessa cadeira já é o suficiente. E eu falo para você que está aqui sentado ouvindo essa palavra, não é nada. Nada perto daquilo que você precisa fazer. A sua vida com Deus não é aqui na igreja, sua vida com Deus é lá fora. Aqui você aprende, lá fora você pratica. Aqui dentro você ouve, lá fora você põe em prática. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que eu falo assim, tem gente dentro da igreja. Pastor, mas é possível alguém estar dentro da igreja e não ter comunhão com Deus? Desculpa falar, mas é o que mais tem. É o que mais tem, gente dentro da igreja, mas que não tem comunhão nenhuma com Deus, não tem compromisso nenhum com Deus. Faz isso de tabela, como se diz o outro. Faz isso como se fosse um hobby. Eu vou lá, vamos lá para a igreja, né? Religiosidade, não tem nada a ver. Se você não tem compromisso aqui, imagine lá fora. Aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra, a pessoa já não tem compromisso, imagine lá fora. Novamente eu repito, o que você está disposto a fazer para conhecer mais a Jesus? O que você tem feito para alcançar o coração de Deus? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Não seja como esse jovem que eu acabei de citar, que infelizmente veio essa notícia dizendo que ele está vivendo a melhor fase da vida dele lá no mundo. Misericórdia, que Jesus tenha piedade dessa alma.
que os olhos dele se abram antes de uma catástrofe espiritual que ele tenha. Amém? Para terminar, 5, faça, olha diz, vamos lá, faça o que for preciso para mudar o que? A sua vida. Sabe o que é fazer o que for preciso? É fazer, meus irmãos, o possível e até o impossível. Eu estava conversando com o Jean e com a Vanessa, o Samuel ficou ruinzinho, lembra? Ficou ruinzinho e tal, e aí deu uma alergia, levou no hospital, e aí aplicaram nele um remédio, né? Que ele era alérgico àquele remédio, então ele já estava ruinzinho, aplicaram um remédio que ele já era alérgico, então foi assim, base de oração em Jesus, e ele não melhorava, às vezes piorava, saía mancha e tal, beleza. Aí falaram para o Jean o seguinte: olha, tem um médico muito bom em Dois Córregos, né? Tem um médico muito bom em Dois Córregos e tal, ele trata de criança, um pediatra muito bom, tal. Aí eu lembro como se fosse hoje, o Jean estava falando para mim, levou lá, e o Jean falou assim para mim, Jean e a Vanessa, eles falaram assim: pastor, levamos lá, como se diz, levamos uma facada, né? Que ele é careiro, mas levamos lá, ele bateu o olho e já sabia resolver o problema. Eu estou pegando o exemplo deles aqui para você entender. Se fosse meu filho, eu faria a mesma coisa. Eu faria o que fosse preciso para abençoar o meu filho. O que precisasse fazer. Se falasse: ó, tem um médico bom só em São Paulo, eu pegaria o carro e ia lá em São Paulo, daria um jeito. Eu ia em São Paulo levar meu filho lá. Sabe por quê? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente luta por aquilo que a gente quer. É ou não é verdade? Você faz o que é preciso fazer. O que é preciso eu fazer? Pastor, eu quero uma mudança de vida. O que eu preciso fazer? Aí vem a palavra: é necessário você fazer isso, isso e aquilo outro. Então faça o que é pedido. Como eu falei aqui do Naamã, o Naamã não queria fazer o que foi pedido, mas o servo dele falou: Senhor, se não pedisse para você fazer outra coisa, você não faria? Faria. Então faz o que ele mandou, faz o que ele disse, vai lá, mergulha 7 vezes, não custa nada, a gente está aqui contigo, estamos aqui com o Senhor. Ele falou: tá bom, então eu vou fazer o que ele mandou. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. A lepra dele foi restaurada, o corpo dele, a pele dele foi restaurada. Aí novamente eu pergunto: o que você está disposto a fazer por Jesus? Quando eu assumi o meu ministério, isso eu tinha de 15 para 16 anos, eu fiquei muito preocupado a princípio. Como eu falei, eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu ia receber meu salário para ajudar em casa, ajudar minha mãe. E eu falei para minha mãe: mãe, e agora, o que eu faço? Eu não queria deixar a senhora sozinha. Minha mãe falou o seguinte: ó, vai fazer a obra de Deus. Ela falou: e você? Ela falou: Deus cuida de você, cuida de mim também. Ela falou: pode ir, eu me viro, filho, pode ir. Mas mãe, eu estou indo para longe, são mais de 500 quilômetros, quase 600 quilômetros de diferença. Não dá para eu vir aqui, não é aqui um bairro, uma cidade próxima, que eu venho aqui toda hora te ver. Ela falou: não tem problema, filho, vai. E eu fui parecendo aquele seriado do Chaves, quando ele vai embora da vila, já viu? Joga aquele pau com aquele saco nas costas, sem nada. Parecia eu indo embora de casa, não tinha nada, meu irmão, nada. E eu fui fazer a obra de Deus. Falei: Jesus, se o Senhor falou que o Senhor tem mais para mim, mais do que eu já tenho, que não era nada, mas já que o Senhor falou que o Senhor tem um tesouro maior, eu vou. E eu fui. Fiquei 2 anos sem ganhar 1 centavo da igreja, o pastor que me ajudava. O pastor comprava roupa, o pastor me dava os produtos higiênicos, o pastor me dava dinheiro para cortar o cabelo. O pastor cuidou de mim como se fosse um filho. Ele falou: eu vou cuidar, você não vai lá ficar jogado não. Na primeira noite que eu cheguei na igreja, o pastor também chegou, ele não tinha casa, ele dormiu no escritório. A igreja lá era um antigo cinema, eu dormi do lado das máquinas de cinema antigo, aqueles maquinão, que era puro ferro, puro aço, tudo sujo, tudo empoeirado. Eu falei: vou deitar aqui. 2 irmãs levaram lá 2 cobertores, joguei ali. Não dava nem para dormir na cadeira, porque a cadeira não era assim. Se fosse assim, dava para dormir assim. Era tudo de poltrona, que era tinha encosto de braço assim. Não dava nem para você dormir ali. Eu dormi ali mesmo. Meu primeiro salário foi o salário mínimo de R$167 na época. Era o salário. E eu fui fazer a obra de Deus. Eu fiquei 3 anos sem ver a minha mãe. 3 anos sem poder ver minha mãe. Pastor, mas você não sabia disso? Sabia. A partir do momento que eu aceitei Jesus, aceitei o chamado, eu renunciei. Não é que eu abandonei a minha família, mas eu renunciei. Eu tive que abrir mão.
Vou abrir mão de casa, abrir mão do trabalho, por amor a Jesus. E todos os dias a nossa vida é uma renúncia. É uma vez na vida só não. Todos os dias nós renunciamos a alguma coisa por amor a Deus. Por que você não peca? Porque você prefere renunciar ao pecado por amor a Jesus. Então todos os dias nós renunciamos a alguma coisa por Deus. Eu passei 3 anos sem ver minha mãe, e não tinha essa facilidade que hoje você pega o celular e você chama lá na câmera e você conversa com a pessoa. Nessa época não tinha tecnologia assim não, nem existia o WhatsApp. Para você ter ideia, nem o WhatsApp existia naquela época. Então não tinha esse negócio. Para ter ideia, só para você ter ideia, era um ou outro celular que tinha câmera. Estava na época saindo o celular com câmera, para você ter ideia. Hoje qualquer Xing Ling que você compra aí já vem com câmera, WhatsApp. Não é verdade? Nessa época não tinha não. Passei 3 anos, meu irmão, só ouvindo a voz da minha mãe, sem ver o rosto dela. Sem ver. Aí 3 anos depois, eu consegui, juntei meu dinheirinho, falei, pastor, eu posso lá ver minha mãe? Vai lá, meu irmão, vai lá ver sua mãe. Aí eu fui lá ver ela. 3 anos. Mas eu sabia disso. Eu não achei ruim com Jesus não, porque eu renunciei, eu sabia que a obra de Deus era assim. E eu sei que até hoje a obra de Deus é assim. Hoje eu estou aqui com você, a própria palavra de Deus, ela fala que Jesus falou, hoje nós estamos aqui dormindo sobre essa pedra, amanhã não sabemos. Amanhã não sabemos. Mas se nós queremos uma mudança de vida, como diz aqui, faça o que for preciso para mudar. Faça o que for preciso. Para terminar, Zaqueu, ele promete tomar medidas drásticas para corrigir os erros que cometeu e viver sua vida de uma maneira melhor e mais justa. Ele promete dar grande parte de sua riqueza aos pobres e ir além, ao reembolsar o que tomou ilegalmente do quê? Dos outros. Vamos só terminar aqui, eu explico. Tais ações teriam esgotado muito, e se não toda a riqueza de Zaqueu. Pode muito bem tê-lo deixado sem nada quando terminou, mas ele não se importava com isso. Tudo o que importava para ele era fazer o quê? Seguir o seu Senhor. Suas prioridades foram finalmente definidas. O dinheiro não era mais a força motriz de sua vida. Ele poderia alegremente abrir mão disso para seguir a quem? A Jesus. Você vê, quando a pessoa ela aceita Jesus de verdade, ela muda as suas atitudes. A pessoa, quando ela realmente tem um encontro com Deus, meu irmão, ela abre mão do que for preciso por amor ao Senhor. Ela recebeu Jesus. Aí ele chegou e falou assim, ele falou, Deus, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais se for preciso. Sabe por que ele falou isso? Porque lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, uma das leis que Moisés escreveu é que se alguém fosse pego em flagrante roubando, ele tinha que devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. Só que quando Jesus ele veio, ele não veio para descartar a lei de Moisés, mas Jesus ele falou, não existe mais a lei de Moisés, agora eu sou a lei. E hoje nós não vivemos debaixo da lei de Moisés, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, diga amém? Mas mesmo ele sabendo que essa lei não estava mais em vigor, ele falou, Senhor, eu estou tão arrependido, mas tão arrependido, que se for preciso eu devolver 4 vezes mais, eu devolvo. Olha quando a pessoa realmente ela está decidida, o que ela está disposta a fazer. Ele disse o seguinte, eu posso ficar sem nada, eu posso não ter um tostão no bolso, mas pelo menos eu vou ter um coração limpo para seguir a Jesus. Pelo menos eu vou estar pronto para seguir ao Senhor Jesus. Não vou ter nenhuma mancha na minha vida. Ele estava disposto. Quando a pessoa quer mudar de vida, ela está disposta a qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa. Se eu falar para você o seguinte, olha, R$1 milhão vai mudar a sua vida? Sim ou não? Mas se não mudar a sua, você dá para mim que muda. Ah, não muda a minha vida não, então dá o seu para mim que a minha vai mudar completamente. Mas se eu falar para você, você quer 1 milhão? Pastor, eu quero. Então é o seguinte, só que você tem que ir lá, vamos colocar Manaus, que é lá do outro lado, é uma ilha, o estado é uma ilha, você tem que ir lá para Manaus. Pastor, mas eu tenho que ir lá buscar, você tem que ir lá buscar esse dinheiro. O que você faria para chegar lá em Manaus? O que você faria? Seja sincero, o que você faria para ir lá? Você fala assim, pastor, não sei nem que avião que vai para lá, não sei nem onde fica o aeroporto. Você fala o seguinte, eu vou dar um jeito de chegar lá. Lá só chega de 2 maneiras, ou de avião ou de barco. Mas se for precisar nadar, eu nado. Precisar pular de paraquedas, eu pulo. Precisar pegar uma cegonheira, uma rabeira, eu pego, não tem problema. Eu faço qualquer coisa, é meu, eu quero ter.
Por isso que eu falo que a gente tem que estar disposto. Ainda bem que essa lei hoje não existe, né, gente? Pensou se essa lei rouba um, devolve 4 valesse? Eu ia deixar meu carro aberto aí, pode levar, gente. Depois você devolve 4. Leva o meu carro, vai dar 4 depois, não tem problema. Mas hoje, brincadeira à parte, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. Tudo que Deus quer que você tenha, olha só, olha aqui para mim, ó. Isso aqui vai ser a mais pura verdade que eu vou dizer para você. Você sabe o que Deus quer que você tenha com Ele? Compromisso, comunhão, intimidade. Ele não pede mais nada do que isso. Ele só pede que você tenha uma comunhão com Ele. Deus só pede que você tenha uma intimidade com Ele. Porque se você tiver comunhão com Deus, intimidade com Deus, você vai ter tudo que Deus tem para você. Tudo que você deseja, Deus vai te dar. Diga amém. Você vai ser a menina dos olhos de Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Lembrando que nós temos mais 4 quartas-feiras pela frente. Um mês, hein, pessoal? Aqui